everybody! E na aula de hoje nós vamos falar sobre Reading Strategies, ou seja, vamos conhecer as estratégias de leitura. Quando nós nos deparamos com um texto, a primeira reação é: meu Deus, quanta informação, quanta palavra, eu não vou conseguir, eu não entendo, eu não estou compreendendo. E é aí que eu trago para vocês o conceito da estratégia para se aproximar de um material desse. Em inglês, estratégia de leitura, reading strategy. No plural, strategies. Vamos lá. O importante é compreender. Compreendendo uma mensagem, seja essa compreensão macro, de uma forma maior, ou micro, procurando palavras específicas e informações específicas, nós conseguimos nos fazer atuantes no mundo na medida que a gente o compreende, que a gente o entende. E é aí que nós vamos analisar. Ai, tá lindo esse Titanic. Não tá, gente, o Titanic? Vejam, eu já tenho aqui uma primeira informação que vai me ajudar a entender que raio de palavra, que salada é essa. Eu já começo olhando não só as informações textuais, mas também as não textuais. Eu tenho aqui o desenho, parece o Titanic. Será que esse texto está falando do Titanic? Vou olhar então o meu título. Olha ele lá, The Titanic. Lindo, acertei. A imagem casou com o texto, com o título, já saí do meu V0, já saí do inicial. Sei que se trata de um texto sobre o Titanic. E aí, vamos olhar algumas estratégias para começar a entender o que isso aqui quer dizer. A primeira delas é o que a gente chama de skimming. O skimming nada mais é do que você traçar um panorama, uma exploração geral desse texto. Eu meio que comecei a fazer um skimming aqui no momento em que eu visitei essa informação não textual. Ah, eu tenho uma imagem, ela vai me ajudar, me ajudou. Eu tenho um título. Eu tenho aqui um parágrafo. Ou seja, eu não estou buscando nenhuma informação específica, eu estou fazendo uma exploração geral do texto. Depois, eu tenho o scanning. O scanning já é justamente a busca por uma informação pontual. Por exemplo, se está falando do Titanic, eu me lembro que ele afundou, era um navio luxuoso, não sei muitas coisas a respeito dele ainda, mas sei que ele afundou, ele bateu num iceberg. E eu quero saber se aqui nesse texto está dizendo quando que ele bateu num iceberg. Vamos dar uma olhada e procurar essa informação específica através do scanning. E aí eu vou pegar o meu giz. Prontinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou fazer um scanning. Ah, eu tenho uma data aqui. Eu tô querendo saber data, né? Então, ó, já vou fazer um sinalzinho aqui. Opa, pode ser que esteja por aqui. Não tenho mais data aqui. Aqui eu tenho uma hora. Tenho outra data. E aqui, ó, iceberg. Ou seja, se ele saiu dia 10 e no dia 14 vem iceberg, com certeza a informação que eu quero saber está aqui, ó. Abril 14, 1912, bateu no iceberg. Teacher, mas eu não sei o significado de struck. Mas ele fica, de certa forma, claro para você. Porque eu já vi que a outra data que eu tenho, ela é anterior. Se é anterior, é quando ele saiu. E agora, 4 dias depois, pá no iceberg. Achei a minha informação. Esse tipo de técnica é o que a gente chama, novamente, de scanning. Buscar uma informação específica. Tem uma outra que é muito comum e que eu sempre aconselho a todos utilizar, que é procurar as transparent words, ou seja, procurar as palavras transparentes, as que se parecem com o nosso idioma. Vamos ver se a gente tem alguma palavra transparente, que eu vou bater o olho e falar, essa eu sei o significado, porque ela meio que parece. Vamos lá. Eu tenho New York. Eu sei, né? New York é Nova York. É uma cidade lá nos Estados Unidos.
O próprio iceberg, que é uma palavra originalmente do idioma inglês, mas que a gente usa aqui, iceberg. Eu tenho Canada, Canadá. E, teacher, eu tenho esse voyage. Ele me parece com viagem? É viagem. Eu tenho luxury, que é isso, teacher? Luxurious, luxuoso, de luxo. Ou seja, as palavras transparentes, elas vêm para nos ajudar. A gente vai localizando, já saí super do meu V0, pessoal. Eu já tenho aqui uma compreensão, meio que superficial, mas já tenho. E nós também temos, como estratégia de leitura, observar as palavras que se repetem no texto, que é o que a gente chama de repeated words. Eu vejo aqui que no título eu tenho Titanic, eu tenho também Titanic aqui de novo. Deixa eu ver se eu tenho novamente. Não, ele não me aparece. Mas eu tenho que se repetindo aqui, ó, April. Ele se repete novamente aqui no April. Ou seja, vendo as informações que estão se repetindo, também vai te ajudando a identificar o assunto do texto, por exemplo. Uma última estratégia que eu trouxe na aula de hoje é affixation. Ou seja, aplicação de afixos. Os afixos são prefixos e sufixos. Eu vou escrever aqui. Prefixo e sufixo. Ou seja, eu tenho uma palavra que, no momento em que eu adiciono uma unidade antes dessa palavra, eu crio uma nova, ou, se eu adicionar depois, também crio uma nova. Quando você adiciona numa palavra um elemento antes, a gente diz que você está colocando um prefixo. Se for depois, é um sufixo. Então vamos procurar aqui uma palavra que a gente conheça e que ela tem um finalzinho que vai nos ajudar a entendê-la ou algo anterior a isso. Vamos dar uma olhada aqui, estou passando, estou vindo com o meu giz, com o meu lápis, minha caneta. Ah, large. Eu tenho aqui large, que é grande, e no final de large eu tenho este sufixo que expressa superioridade, superlativo, o superlative. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, busca nas videoaulas, ok? E aí, large é grande, largest é o maior. Já tenho aqui outra informação, Titanic, o maior. Tenho também, ó, luxo, luxurious. Também pode me ajudar a entender que é o mais luxuoso. Isso é uma maneira também de buscarmos palavras que de alguma forma a gente conhece e que ganharam ou um elemento antes ou outro depois, formando uma nova palavra. E como a gente já conhece aquela palavra original, podemos inferir o significado dela. Bom, vou repetir com vocês quais são as estratégias de leitura que eu trouxe para vocês na aula de hoje, para serem aplicadas quando vocês pegarem um texto. Importante, primeira coisa, quando você tiver contato com o material em texto, você tem que se perguntar: qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer com esse texto? Eu estou interpretando para fazer um exercício? Eu estou interpretando porque esse texto vai me dar alguma informação para o meu divertimento, algo que eu precise saber para um trabalho, para o meu cotidiano? Então, defina o seu objetivo junto ao texto. Ah, Debbie, meu objetivo é buscar 3 informações. Eu preciso saber sobre o que ele se trata, o dia em que os principais acontecimentos se fizeram, e eu também preciso saber o lugar de onde esse navio partiu. Então, você vem com seus objetivos em mãos, skimming, faz uma observação, uma exploração geral, olha título, olha imagem, etc. Scanning, vou buscar palavras específicas de acordo com o meu objetivo traçado inicialmente,
Vou verificar se tem palavras transparentes, ou seja, que me ajudam a entender, porque eu tenho ela em português, eu tenho ela parecida em inglês. Vou ver se alguma palavra se repete para me ajudar a entender o universo textual e vou buscar palavras que tenham acréscimo de prefixo ou sufixo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse Titanic, ele está lindo. E eu espero que vocês também tenham gostado das dicas que eu trouxe para vocês. Ok? See you guys. Bye bye.